Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19, versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Eles chegaram à região de Gerasa, no outro lado do lago. Quando Jesus saiu do barco, um homem possuído por um espírito mau saiu do cemitério para encontrá-lo. Esse homem morava entre os túmulos e era impossível prendê-lo mesmo com correntes. Várias vezes o prenderam com correntes e algemas, mas ele simplesmente arrebentava as correntes e quebrava as algemas em pedaços. Ninguém tinha força para dominá-lo. Ele passava dias e noites gritando entre os túmulos e nas colinas próximas, cortando-se com pedras pontiagudas. Ao ver Jesus de longe, ele correu e se ajoelhou diante dele. Ele gritou: "O que você quer de mim, Jesus, Filho do Deus Todo-Poderoso? Jure por Deus que não irá me torturar." Ele disse isso porque Jesus já havia falado para o espírito mau deixá-lo. Então, Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Meu nome é Legião, pois somos muitos." Ele também implorou, insistentemente, para que Jesus não os mandasse para longe. Um grande rebanho de porcos se alimentava na encosta próxima. Os espíritos maus imploraram a Jesus: "Mande-nos para aqueles porcos, para que possamos entrar neles." Jesus permitiu que eles fizessem o que pediram. Os espíritos maus saíram do homem e entraram nos porcos. Todo o rebanho, cerca de 2.000 porcos, se atirou penhasco abaixo, caiu no mar e se afogou. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia por toda a cidade, e também pelos campos. As pessoas vieram para ver o que havia acontecido. Quando elas encontraram Jesus, viram um homem que tinha sido possuído pela legião de espíritos maus, sentado ali, vestido e em seu juízo perfeito. As pessoas ficaram assustadas com aquilo. Então, aqueles que viram o que havia acontecido com o homem e com os porcos contaram aos outros. Eles começaram a implorar para que Jesus saísse daquele distrito. Quando Jesus entrou no barco, o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios pediu para ir com ele. Mas Jesus recusou, dizendo: "Vá para casa e conte para a sua família o que o Senhor lhe fez e como foi bom para você." Então, o homem foi embora e começou a falar para as pessoas das 10 cidades tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Jesus voltou, de barco, para o outro lado do lago, onde já havia uma grande multidão, aguardando-o na praia. Um líder da sinagoga, chamado Jairo, aproximou-se de Jesus. Ao vê-lo, Jairo caiu aos seus pés e implorou, dizendo: "Minha filhinha está quase morrendo. Por favor, venha e coloque suas mãos sobre ela para que possa ser curada e fique viva." Então, Jesus foi com ele. Todos o seguiram, apertando-o e empurrando-o. Uma mulher que se encontrava lá estava doente há 12 anos, por causa de uma hemorragia que não parava. Ela sofreu muito sob os cuidados de vários médicos e já havia gastado todas as suas economias. Mas ela não melhorou de sua doença. Na verdade, ela havia até mesmo piorado. Ela ouvira falar sobre Jesus, então veio por trás dele, abrindo caminho entre a multidão, e tocou a sua capa. Ela disse a si mesma: "Se eu conseguir tocar, mesmo que seja em sua capa, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente, e ela sentiu o seu corpo curado da doença. Jesus sentiu, no mesmo instante, que dele havia saído poder. Então, se virou e perguntou: "Quem tocou na minha capa?" Os discípulos responderam: "Veja esta multidão apertando-o. O que quer dizer com: 'Quem tocou na minha capa?'" Jesus ficou olhando em volta, para ver quem o havia tocado. A mulher, percebendo o que havia acontecido, veio, se ajoelhou diante dele, e lhe disse toda a verdade. Jesus lhe disse: "Minha filha, você foi curada porque teve fé em mim. Vá em paz. Você está curada da sua doença." Enquanto ele ainda estava falando, algumas pessoas vieram da casa do líder da sinagoga. Eles disseram ao líder: "A sua filha morreu. Você não precisa mais incomodar o mestre." Jesus não deu atenção ao que eles disseram. Ele falou ao líder da sinagoga: "Não tenha medo, apenas confie em mim." Ele deixou apenas que Pedro, Tiago e seu irmão, João, fossem com ele. Quando eles chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu todo o tumulto que havia ali. As pessoas choravam e lamentavam.
Ele entrou e lhes perguntou: por que vocês estão fazendo tanto tumulto com toda esta choradeira? A garotinha não está morta. Ela está apenas dormindo. As pessoas riram, zombando dele. Jesus fez com que todos saíssem. Então, ele entrou no quarto em que a menina estava, levando com ele o pai e a mãe da criança, além dos 3 discípulos. Pegando a mão da menina, ele disse: Taleda cum, que significa: garotinha, levante-se. A menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a caminhar. Eles ficaram completamente surpresos com o que acontecera. Jesus, então, lhes ordenou para que não contassem a ninguém sobre a cura, e que dessem algo para a menina comer. Marcos capítulo 5. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los, e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado! Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, Ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com Ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus: há mais felicidade em dar do que em receber. Deus Altíssimo, pelo poder da Tua palavra, o Seu Filho amado, nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.